Será que vale a pena fazer um curso online e gratuito? Muitas pessoas têm essa dúvida, pois acham que as empresas não consideram esse tipo de qualificação. Mas qual a verdadeira realidade em cima disso? Você descobrirá tudo isso nesse vídeo. Fala galera, Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Se a sua dúvida é sobre valer a pena fazer um curso online gratuito para se qualificar, pode ficar tranquilo, que sim, em muitos casos vale a pena. Toda qualificação é muito bem-vinda, desde que você aprenda algo de verdade, né? Não vale a pena aquelas que você só perde tempo, só que você precisa ficar atento a alguns detalhes. Hoje em dia se qualificar é muito importante devido a essa grande competitividade do mercado, só que assim, nem todo mundo tem poder aquisitivo para conseguir fazer várias qualificações que o custo é de R$500 ou até mesmo algumas que custam R$2, R$3.000. Por isso, é muito importante você entender sobre os cursos online e gratuitos. Excel, Word, PowerPoint, inglês, oratória e muito mais. Você com certeza já sabe que a qualificação é muito importante para o mercado de trabalho atualmente, porque mais que seja um mercado muito competitivo, segundo pesquisas realizadas por órgãos independentes, falta mão de obra qualificada no mercado de trabalho. Mas daí você vai falar, mas Eduardo, tem muita gente que faz faculdade e o mercado está muito difícil de conseguir emprego. Como que falta mão de obra qualificada? Aí que entra um grande ponto. Segue a lei da oferta e da demanda, entre aspas. Se nós temos um aumento da mão de obra qualificada, consequentemente, a exigência se tornará maior. Pensa, por exemplo, uma empresa abre uma vaga para engenheiros, daí aparece 5 graduados em engenharia. Como ela vai escolher o melhor? Pelas qualificações extras. E a partir daí que entra o grande pulo do gato. Fazer hoje uma faculdade se tornou uma qualificação básica, que não é considerado uma pessoa extremamente qualificada. Ela precisa apresentar alguma coisa além disso, alguma coisa a mais. E é óbvio que esse é apenas um exemplo, mas é justamente aí que entram as qualificações gratuitas, porque é a sua oportunidade de conseguir fazer uma qualificação a mais e agregar ao seu currículo. E nesse bolo a gente pode colocar também, além das qualificações gratuitas online, aquelas qualificações que são mais baratas, porque você encontra também qualificações de 3, 4, 5 mil reais. Mas nós temos também, por exemplo, qualificações de 100, 200, 300. Essas também podem ser muito importantes para você, porque não é um valor tão alto que você tem que colocar. E é justamente aí que você precisa entender quando que vale a pena fazer um curso gratuito e quando que não vale a pena. Para você entender quando que realmente vale a pena fazer um curso online gratuito, primeiro, tem que ser um curso de algo que vai ser interessante para você, que irá te agregar. Por exemplo, você fala em engenharia. Aprender Excel com certeza vai te ajudar de muitas maneiras, assim como aprender gestão, coisas do tipo, ou até mesmo para o seu desenvolvimento pessoal, como oratória, comunicação, etc. Vale a pena se você for buscar por qualificações que de fato vão agregar ao seu currículo e ao seu desempenho profissional. Que quando você chegar na empresa, eles vão olhar para você e ver que de fato você é diferente dos demais, que fizeram apenas a qualificação básica, que é a faculdade, como a gente comentou. Então, se é algo que vai agregar ao seu currículo e que é requisito nas vagas de emprego, sim, vale a pena ser feito. Mas não apenas isso, tem um outro detalhe que você precisa prestar muita atenção, que consiste exatamente em quem que está ministrando essa qualificação. Entenda que na internet existem muitos picaretas que só querem ganhar dinheiro em cima de gente que não tem noção das coisas. Por isso, antes de começar a fazer, para não perder o seu tempo, pesquise um pouco sobre quem está ministrando esses cursos gratuitos, sobre a instituição, sobre o professor. Vou te dar um exemplo. A Escola Conquer volta e meia oferece um curso gratuito de oratória. É uma excelente oportunidade, isso não é propaganda, não pense que é isso. Mas vale a pena porque é uma instituição renomada, ela é muito conhecida. Tem outras também, como a Fundação Bradesco, o Senac, o Senai, também oferecem várias qualificações gratuitas para você nos seus próprios sites. Por isso que é essencial, antes de você começar a fazer um curso online gratuito, pesquisar sobre a instituição que está ministrando esse curso e também sobre o professor. Obviamente, você não perder o seu tempo com uma coisa que é ruim, que não vai te servir de nada, porque a gente sabe que o tempo é precioso. Quando não vale a pena? Por óbvio, você já deve imaginar. Quando os professores são ruins, a instituição não aparenta ser boa e o curso não tem nada a ver com a sua profissão. Por exemplo, você é engenheiro eletricista e vai aprender sobre as reações químicas em alimentos. Não tem necessidade, a não ser que seja uma estratégia para trabalhar com isso ou se você quer aprender por hobby, mas a prioridade deve ser sempre as coisas que vão agregar ao seu currículo profissional ou que vão te ajudar a desenvolver melhor o seu trabalho. Porque isso no final são aquelas coisas que vão te destacar, te diferenciar em uma oportunidade de emprego, quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai se candidatar e até mesmo dentro da própria empresa. Se, por exemplo, você está em um cargo e você quer evoluir de cargo,
você precisa apresentar as qualificações, as habilidades, os requisitos necessários para assumir esse cargo mais elevado. E é aí que justamente entra essas qualificações. E o pessoal tem uma qualificação que hoje em dia é inegável, que é essencial, que é justamente aprender o inglês. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, que o inglês, muitas pessoas são fluentes, quando na verdade no Brasil são pouquíssimas. Segundo pesquisas, menos de 1% da população brasileira é fluente nesse idioma. Por isso, quem alcança a fluência consegue de fato os melhores salários, os mais altos e também as melhores remunerações, porque é um grupo muito pequeno, por isso é muito fácil de se destacar. E você que está aí não precisa se preocupar, porque eu sei, se você está aqui, você não tem um poder aquisitivo muito alto para, por exemplo, fazer uma qualificação cara e que demora muitos anos, você tem pressa e não tem muito dinheiro. Por isso a gente pesquisou muito, procurou muito em centenas de cursos para ajudar você. Nós encontramos uma qualificação que é super barata, 10 vezes mais barata que as qualificações tradicionais, e além disso você pode aprender muito mais rápido, porque vai ensinar exatamente aquilo que você precisa de verdade, sem perder tempo com aquelas enrolações que no final você nem usa. Você vai aprender aquilo que é realmente importante. E tudo isso você encontra na jornada do autodidata em inglês. Então aproveite essa grande oportunidade para aprender esse idioma que é muito importante para conquistar os melhores salários e os melhores cargos para você se destacar e fazer parte do 1%. Nós pesquisamos muito justamente para ajudar você. Aproveite essa grande oportunidade. O link está na descrição e também no comentário fixado. E também para continuar, pessoal, a dúvida de R$1 milhão que com certeza está na cabeça de muitas pessoas. E os certificados? Os certificados, isso é realmente muito importante. Assim, gente, entenda uma coisa. Naquelas instituições que eu mencionei, as conhecidas, elas dão um certificado mesmo com curso gratuito. Professores renomados também dão certificados mesmo sendo gratuito. Algumas oportunidades você não vai encontrar o certificado, de fato, isso é muito comum. Até mesmo tem outros professores que te dão um curso gratuito, mas para você conseguir o certificado é necessário pagar um valor depois. Por isso, se é muito importante para você essa questão da certificação, antes de começar a fazer um curso, procure pela informação, se tem ou não tem um certificado. E se em nenhum momento você encontrar isso mencionado, preste muita atenção, porque pode ser um professor picareta. E aqui vai justamente um adendo. Muitas empresas não pedem a questão da certificação na hora de você se candidatar, por óbvio. Algumas, quando você vai se candidatar de forma online, eles pedem para você anexar um certificado ou alguma coisa do gênero. Isso beleza, mas não são todas as empresas que fazem esse tipo de validação. Algumas fazem de outras formas, como por exemplo, na hora de você se candidatar, eles fazem alguns testes para verificar se você tem esse conhecimento e às vezes até alguma pergunta pontual a respeito de alguma habilidade em específico para entender se você tem aquele conhecimento. Então vamos supor, você falou, tem conhecimento, que fez uma qualificação em gestão de pessoas. Na hora da entrevista de emprego, eles podem colocar para você uma situação de trabalho e perguntar qual que seria a sua atitude, qual que seria a sua opinião a respeito daquele tema. Se você tem de fato essa qualificação e você tem esse conhecimento, você vai conseguir apresentar a resposta desejada pela empresa. Então nem sempre o certificado é realmente necessário. Se você tem o conhecimento, em muitas oportunidades de emprego, isso já é suficiente e a empresa de fato vai conseguir descobrir. E até mesmo nem às vezes na entrevista ou até mesmo na questão dos testes antes. Quando você tem, por exemplo, ali o período de experiência, eles também conseguem verificar se você de fato tem as habilidades necessárias para aquela vaga, se você está apresentando evolução. E é justamente aí que eles conseguem descobrir se você tem de fato aquele conhecimento ou se você não tem. Então, se você obter o conhecimento, mesmo se o seu curso online gratuito não tiver o certificado, dessa forma, mesmo assim, pode te ajudar muito para conseguir melhores oportunidades de trabalho. Outra coisa que muitas pessoas querem saber é o seguinte: e as empresas valorizam isso? Elas gostam? Como funciona? Olha, sendo sincero, na maioria dos casos, elas não estão nem aí se você pagou ou não pelo curso, tá? Não precisa se preocupar que se você fez o curso gratuito, as instituições, as empresas não vão gostar. Elas querem saber se você tem o conhecimento e conseguirá cumprir a sua função. Então você deve se concentrar em realmente aprender, que é o mais importante, ter o conhecimento. Lógico, em alguns casos pode ajudar se tiver o certificado ou se for uma instituição renomada, mas isso seria mais para um critério de desempate entre os candidatos. Não é um fator de escolha, um fator de decisão. Então, quando você vai buscar por uma qualificação, se atente muito a isso. Procure aprender de verdade, se concentrar em realmente ter a qualificação. Eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, se preocupam muito em encher o currículo de qualificação,
mas daí quando você vê, ela não sabe nem metade de cada uma delas, não tem realmente conhecimento. Então é melhor você realmente ter o conhecimento do que fazer várias qualificações e não entender absolutamente nada. E outra coisa que é muito importante, que é, eu diria assim, que é a pergunta mais importante do vídeo: como entender o que buscar, como saber o que se qualificar? Faça o seguinte: procure pelas vagas de emprego, as principais, aquelas que você mais tem interesse, e veja os requisitos da vaga e as tarefas que você deverá cumprir na função que você deseja trabalhar. Veja o que é exigido, faça uma lista e procure aprender exatamente essas coisas que são mencionadas na vaga de emprego. Talvez demore para aprender tudo, é normal, às vezes tem muita exigência, você acabou de sair da faculdade e ainda não tem muitas qualificações extras, mas isso irá te ajudar. Por isso, veja mais de uma vaga e opte por começar estudando aquilo que é solicitado com mais frequência. Então vamos supor, você viu 10 vagas de emprego, 10 mencionavam Excel, então você sabe que é importante ter o conhecimento em Excel, e faça isso para as demais qualificações. Dessa forma, você se apresentará capacitado para o mercado de trabalho e terá menos dificuldade em conseguir uma oportunidade de emprego. Então seria basicamente essa a minha opinião a respeito de você fazer ou não uma qualificação online e gratuita. Com certeza vale muito a pena, desde que seja um curso que de fato vai agregar para você conhecimento, que você não faça apenas por fazer. E daí, sobre essa questão do certificado e tudo mais, você pode verificar aí junto às vagas de emprego e junto às exigências, porque no final das contas, pessoal, o que é realmente importante é o seu conhecimento e como que você vai apresentar isso lá na entrevista de emprego. Então seria isso. Deixa você também aqui embaixo nos comentários a sua opinião, qual que é a sua visão a respeito disso. Isso é muito importante e nós valorizamos muito o seu comentário, porque assim torna o conteúdo cada vez mais rico e mais pessoas que assistem esse vídeo também podem ver opiniões e visões diferentes. Por isso você está convidado a deixar aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião a respeito dos cursos online e gratuitos. E antes de encerrar, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o canal e eu posso continuar ajudando você, trazendo mais conteúdos, mais coisas para agregar para você, e assim você também não perde nenhum conteúdo aqui do canal. E não se esqueça também que se você está assistindo esse vídeo até o momento, você já faz parte de um pequeno grupo de pessoas, de menos de 5% que assiste as coisas até o final. Então se você quer continuar nessa evolução de conhecimento, a evolução do seu aprendizado, eu recomendo que você assista esse vídeo. Nele eu explico para você porque muitas pessoas têm dificuldade em buscar, em decidir alguma coisa para cursar. Lá eu explico todos os detalhes, porque as pessoas têm essas dificuldades e como solucionar cada um deles.